Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Olá, amados, graça e paz seja multiplicada em sua vida, em nome de Jesus. Estamos aqui para compartilhar mais da palavra do Senhor e eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Primeiro vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua graça, para que eu possa, Pai, compartilhar conforme está no seu coração da tua palavra, porque a tua palavra dá luz e traz entendimento ao simples, e nós somos pessoas simples, Pai, que queremos fazer a tua vontade, te agradar e te adorar. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém? A palavra que eu tenho para você e para mim, eu já meditei, o Senhor me abençoou demais com essa palavra, está lá no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Se você está com a sua Bíblia, conecta ela aí ou abre a sua Bíblia para que você possa receber daquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Amém? A palavra de Deus diz assim, Jeremias 23, 29. Esse texto eu vou ler na versão da Almeida. Amém? Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Eu, quando li esse texto, o Senhor disse, a minha palavra é fogo. A palavra de Deus é como fogo. E eu não sei o que você pensa sobre fogo, mas o fogo, ele tem uma energia guardada. E quando você ateia fogo, você coloca fogo em alguma coisa, aquela energia é liberada. E eu creio, queridos, que essa energia que está na palavra, esse poder... Uma outra forma de falarmos sobre isso é o poder de Deus está na sua palavra. E quando eu libero essa palavra, é como a palavra agindo como um fogo, para produzir efeitos, para queimar tudo aquilo que não é da parte do Senhor, para trazer uma força para vencermos toda a situação. E sabe que eu quero te fazer uma pergunta. A palavra tem funcionado como fogo na sua vida? Ela tem incendiado você para que você se anime, para que você se levante e avance? Queridos, eu tenho alguns textos na Bíblia, eu quero compartilhar eles com você. E eu creio que no final você vai ficar ainda mais animado, muito mais afogueado. Amém? Então, vá comigo também no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 24. Sabe que estudando a Bíblia eu percebi que Deus gosta de fogo. Nosso Deus, ele gosta de fogo. Fazendo uma pesquisa rápida no meu aplicativo, eu vi que tem a palavra fogo, fora variações dessa palavra, aparece mais de 400 vezes na Bíblia. Quem fala mais de 400 vezes sobre o mesmo tema é porque gosta dele. Deus gosta do fogo. Amém? Então é bom que você, como servo dele, goste também. Você abriu lá em Gênesis 24. E queridos, deixa eu te liberar já uma palavra. O fogo da palavra, essa palavra, o fogo do Senhor, ele traz libertação, ele traz proteção, ele traz poder, ele traz energia, ele traz força. Sabe, tudo isso, quando você se animar ainda mais com esse fogo de Deus, você vai produzir muito mais. Você vai permanecer livre, você vai ser protegido, amém? Agora eu quero te dar os textos para te dar segurança, que a palavra de Deus é fogo e esse fogo está na sua vida, amém? Abriu lá em Gênesis 3, 24, nós vamos ver alguns textos. Esse texto eu vou ler na linguagem de hoje, e até que eu mencione outra versão eu vou ler na linguagem de hoje. Queridos, Deus, desde o princípio, de Gênesis a Apocalipse, ele fala do fogo. Olha só o que ele diz, Gênesis 3, 24. Deus expulsou o homem e no leste do jardim pôs querubins e uma espada de fogo, que dava voltas em todas as direções. Sabe que a palavra de Deus, o fogo de Deus, é proteção.
Naquele momento era proteção contra o homem, porque o homem havia pecado e o pecado estava no homem. Mas sabe que quando nós nascemos de novo, o pecado foi removido da nossa vida. E esse mesmo fogo, ao invés de nos impedir de chegar para perto de Deus, ele nos traz para mais perto de Deus. E note que o fogo aqui era uma proteção. E o fogo de Deus, da palavra de Deus, é proteção na sua vida. Fala no livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 2. Vamos ver mais um texto. Êxodo 3:2 diz assim: ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo. Você conhece esse texto, está falando quando Deus se apresentou a Moisés. E Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Sabe que esse fogo da palavra de Deus, ele vai arder a uma temperatura impossível de ser suportada por aqueles que não conhecem o Senhor e a sua palavra. Mas para nós, não nos queima. Não fica preocupado, mas o fogo vai me queimar. Não, o fogo de Deus, só se for um fogo estranho. Mas sabe que o fogo de Deus não lhe é estranho. E esse fogo do Senhor, ele pode arder e estar na nossa boca, no nosso coração, como um fogo ardente, mas não nos queima. Mas queima tudo que não é do Senhor. Amém? No verso 3 diz assim: então pensou, que coisa esquisita. Moisés falando: por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é sagrado. Sabe que quando você está cheio do fogo do Senhor, a nossa vida ela permanece na santidade, no sagrado de Deus. Sabe, a palavra de Deus vai produzir o sagrado, vai produzir coisas santas. Sabe, por isso que a palavra não pode sair da nossa boca e do nosso coração. Temos que meditar nela dia e noite. Não quer dizer todo dia, durante o dia inteiro, nem durante a noite toda. Mas todo dia e toda noite devemos meditar na palavra. Amém? No capítulo 13 aí mesmo de Êxodo, no versículo 21, diz assim: durante o dia, o Senhor ia à frente deles numa coluna de nuvem. E para lhe mostrar o caminho durante a noite, ele ia na frente com uma coluna de fogo. Sabe, o Senhor nos guia, nos mostra o caminho, o fogo, a palavra. A palavra é fogo. Nós lemos ali no começo, o primeiro texto, a palavra do Senhor é fogo. Sabemos que também é um fogo consumidor, como nós vamos ver no outro texto. Mas sabe, a palavra de Deus é aquele fogo que estava no deserto, com aquele povo de Israel. Era a palavra do Senhor guiando os seus caminhos. Como depois nós podemos ver que a palavra também foi representada como lâmpada, como luz. É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nos guiando o caminho. É a mesma palavra, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. Amém? Então, se deixarmos a palavra de Deus estar em nós e nos afoguearmos com ela, ela vai guiar o nosso caminho e iremos em paz e segurança. No livro de Levíticos, capítulo 6, espero que você goste da Bíblia. Goste de ler, de meditar na palavra, porque eu gosto. E vou compartilhar muito dela com você. Levítico 6, no verso 13, diz assim: o fogo nunca se apagará no altar. Oh, aleluia! Sabe, a palavra de Deus nunca vai se apagar na sua vida. Enquanto estivermos na palavra, estaremos como diante do altar do Senhor, em adoração, em rendição, reconhecendo quem Ele é. O fogo de Deus jamais apaga. Mas é que eu estou meio desanimado, meio assim, meio apagado. Que eles dão uma soprada aí, com a palavra, orando em línguas, falando salmos, hinos, sabe, declara a palavra, porque é como se estivesse abanando esse fogo. E vai te fazer incendiar novamente, para que tudo lhe vai bem, porque o fogo de Deus nunca apaga, nunca acaba. No livro de 1 Reis, capítulo 18, no versículo 38, diz assim: então o Senhor mandou fogo e queimou o sacrifício. A lenha, as pedras, a terra ainda secou,
a água que estava na valeta. Está falando quando aqueles profetas do mundo desafiaram o profeta de Deus. E ele lançou um desafio. Então vamos fazer assim, vamos fazer aqui um holocausto, vamos fazer aqui um sacrifício, e vocês invocam o seu Deus, e depois eu vou invocar o meu Deus. E aquele que manifestar por fogo, esse de verdade é Deus. E os profetas de Baal fizeram aquele movimento, aquele show, aquele monte de declarações, e fizeram isso, aquilo, e nada se manifestou como fogo. Mas o profeta de Deus, ele até mandou jogar água. Não, joga água aí, o negócio está fácil. Sabe que para Deus pode ser que esteja muita coisa ainda tentando apagar esse fogo, mas quando Deus se manifesta, o fogo dele consome tudo que não vem dele. Mas sabe que quando aquilo que nós apresentamos com a nossa vida, que tem o nosso corpo apresentado como um sacrifício santo e agradável, o fogo do Senhor vem e ele recebe aquele sacrifício e manifesta aquele cheiro delicioso. Não é cheiro de queimado, não, é aquele perfume agradável a Deus. Quando entregamos nossos sacrifícios, apresentando a Deus a nossa própria vida, a nossa boca, os nossos pensamentos, é como um sacrifício, e ele manifesta com fogo. Eita glória! Sabe que o fogo do Senhor vai vir para manifestar coisas na sua vida, para que você seja visto como alguém do Senhor, que prega a palavra, que vive a palavra, que manifesta da palavra. Aleluia! Então não deixa de fazer ofertas, sacrifícios a Deus de louvor, que são frutos do lábio, que declaram o seu nome. Graças a Deus, Deus não espera de nós sacrifício físico, nem espera, que nós entreguemos o nosso corpo no sacrifício. Mas o sacrifício nosso hoje é em nos rendermos a Deus e a sua palavra. Aleluia! Mais um texto, muitos textos, muita bênção. Porque a palavra é fogo. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais você incendeia esse fogo. Aleluia! Jeremias 20, no verso 9, diz assim: mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome. Sabe que tem pessoas nos dias de hoje que estão assim: eu não vou mais falar de Deus. Mas eu não vou falar das coisas do Senhor. Sabe o que Deus está nos dizendo? É o que o Jeremias vai nos explicar aqui. E não falarei mais, não. Então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Eu oro a Deus porque a palavra que está no seu coração, a palavra que está dentro de você, a palavra do Senhor, não vai ficar retida. Ela vai ficar ardendo até que você possa colocá-la para fora. E no final desse versículo, Jeremias diz assim: estou cansada de guardá-la e não posso mais aguentar. Eu oro para que você não aguente mais ficar guardando essa palavra, que tanto abençoa a nossa vida, a vida de outras pessoas. Para que você, com aquele incêndio, possa expandir esse fogo para atingir outras pessoas. Eu estou gravando essa mensagem aqui da minha casa, e eu estava olhando pela janela alguns minutos atrás, e teve um incêndio aqui perto, e aquela fumaça estava trazendo uma nuvem, escondendo coisas, trazendo um cheiro desagradável. Sabe, quando as coisas queimam no mundo é assim, é um fogo mal cheiroso e com fumaça, mas o fogo de Deus é um fogo puro, é um fogo que, ao encontrar com pessoas, vão afogueá-las também. Aleluia! O profeta não conseguia ficar com essa palavra dentro dele, e eu oro para que você também não consiga, para que você tenha que expandir essa palavra e incendiar outras vidas. No Salmo 104, no verso 4, na versão revista atualizada, diz assim: fazem a teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Oh, aleluia! Quem é ministro do Senhor? Você. É você, não é só um pastor, mestre, apóstolo, profeta, evangelista. Sabe, nós somos ministradores, somos ministros de Deus, para ministrarmos vida, para ministrarmos salvação, reconciliação do mundo para com Deus. Você é um ministro, e ele diz que você é uma labareda de fogo, aonde você vai passar,
pessoas serão incendiadas e tudo que não é de Deus será queimado e retirado do seu meio. Aleluia! Que bênção essa palavra, queridos. Eu me animei demais quando eu li o texto desse salmo. Mas no livro de Mateus, indo agora para o Novo Testamento, no capítulo 3, no versículo 11, na versão da linguagem de hoje, lembra quando estava falando? João estava batizando e olha o que ele disse: eu os batizo com água para mostrar a vocês, para que vocês se arrependam. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é mais importante do que eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. João sabia que Jesus iria nos batizar com o Espírito Santo. Se você nascer de novo, o Espírito Santo veio habitar em você. E se você for batizado no Espírito Santo, você fala em novas línguas. E o fogo do Senhor, esse batismo no Espírito é um batismo com fogo, é um batismo com poder, é um batismo com graça, é um batismo que transforma, que liberta, que muda vidas, não só a nossa, mas para servir a outros, para ministrarmos a vida de outros, como nós lemos lá no Salmo. Aleluia! Você se anima, querido, de ser uma labareda de fogo, de você ser batizado pelo fogo de Jesus, pelo fogo do Espírito? Aleluia! E falando em fogo do Espírito, lembra no livro de Atos, ali no capítulo 2, a partir do verso 3, está falando quando aqueles discípulos que estavam ali orando foram batizados no Espírito. E eles estavam orando e buscando o Senhor, e o Espírito Santo veio e os batizou, e pareciam línguas como de fogo. E todos que estavam ali, que estavam recebendo esse batismo, passaram a falar em outras línguas. E começaram a manifestar o poder de Deus. Você lembra certamente de Pedro, que era um homem tímido, medroso, que traiu Jesus, mas depois do batismo no Espírito Santo, ele se levantou com força e com poder, o fogo do Espírito estava nele. E ele pôde pregar, e 3.000 pessoas na primeira ministração aceitaram o Senhor. E eu declaro isso sobre a tua vida. Você vai ministrar e muitas pessoas vão aceitar o Senhor, porque o fogo do Espírito está em você. Aleluia! Mais textos, vamos lá agora no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 14. A Bíblia diz assim: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Aleluia! Os olhos do nosso Senhor são como chamas de fogo. Isso quer dizer, para onde ele olhar, o fogo de Deus vai incendiar aquele lugar. Sabe que Deus está te olhando agora, o Senhor Jesus está te olhando agora, e Ele está lançando um fogo pelo Espírito e pela palavra sobre a sua vida. Deixa esse Espírito te fortalecer, deixa esse Espírito te incendiar. Ainda em Apocalipse, no capítulo 3, ele está falando sobre uma igreja que ficou morna. Uma igreja que perdeu aquele fogo, aquele ânimo, aquela força, aquele vigor. Talvez você esteja, por causa dessa pandemia, por causa dessas paralisações, você esteja assim, talvez desanimado, mas eu ministro no seu coração, na sua vida, neste dia, ânimo, força, reanima esse dom que foi derramado em você. O fogo do Senhor vem pela palavra e pelo Espírito. Amém? No versículo 14 de Apocalipse 3, diz assim: escreva a carta ao anjo da igreja. Aqui fala em Laodiceia, mas sabe que tem muitas igrejas de Laodiceia nos dias atuais, igrejas que ficaram mornas. E ele diz assim: essa é a mensagem daquele que é o amém, é Jesus. Ele é o sim e o amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei tudo o que você faz, você não é frio nem quente. Desejaria que você fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente, nem fria, eu vomitarei da minha boca. Olha que palavra, queridos. Deus está dizendo: o morno não agrada a Ele. Aquele que é levado para um lado e para o outro, como um vento, aquele que cocheia entre dois pensamentos, não agrada a Deus. Aquele que anda morno, que anda frio, não agrada a Deus. O Senhor se agrada daqueles que estão fervorosos, aqueles
que estão fortalecidos no Senhor. E talvez você se pergunte: mas eu nem sei o que aconteceu, que meu fogo parece que se apagou. Eu não sei por que eu estou morno, mas a própria Bíblia, aqui no capítulo 3 de Apocalipse, ele responde isso. No versículo 17, na primeira parte desse versículo, diz assim: você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. Sabe que algumas vezes pessoas pensam: eu não preciso de Deus, eu tenho tudo, eu tenho saúde, tenho paz, tenho alegria, tenho esposa, tenho filhos. Mas sabe que ao pensar assim, o fogo do Altíssimo, o fogo de Deus, diminui na nossa vida, podendo até esfriar ao ponto de parecer que não existe mais. Mas eu sei que há uma brasa viva em você, que ao tocar você e a sua boca, como fez com o profeta, vai te purificar e vai te animar e vai te reanimar, porque ela está aí, ela não deixou, o Espírito Santo não lhe deixou, o Espírito Santo não saiu de você, mas talvez por pensar: eu não preciso, é um exagero, isso é demais, isso é ser bitolado. Queridos, não, é ser crente, é ser fervoroso, é amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? E como é que eu faço, pastor, para reacender? Muito fácil. É muito fácil reacender esse fogo em você. Aleluia! No versículo 19, aí mesmo de Apocalipse, no capítulo 3, verso 19, o Senhor diz assim: eu corrijo e disciplino aquele que amo. Por isso, seja zeloso, arrependa-se. Se você esfriou, se deixou esfriar, como é que eu começo a mudar para me reanimar? Se arrependendo de estar frio, reconhecendo que está frio, reconhecendo que não está no mesmo ânimo, não está com aquele primeiro amor. Reconheça isso, se arrepende e peça perdão a Deus, porque Ele já nesse processo de arrependimento e reconhecimento já começa a tirar cinza, para que o fogo volte a uma intensidade sobrenatural sobre a sua vida. No livro de Tiago, capítulo 3, no versículo 3, fala da língua. Diz que a língua é fogo. Sabe que a sua língua é fogo? Tanto ela pode ser o fogo para liberar a palavra de Deus, para que outros sejam incendiados no fogo de Deus, como pode ser fogo para incendiar uma floresta, para destruir uma família, para machucar pessoas. Mas se você usar a sua língua como fogo de Deus, declarando a palavra, as coisas do Senhor, fogo sai da sua boca e vai primeiro incendiar você, porque para sair o fogo da boca, precisa ter um fogo dentro. E esse fogo dentro, à medida que você fala, ele vai sendo soprado dentro de você e você vai se reanimando e o fogo da palavra vai sair de você e vai alcançar pessoas e vai transformar vidas, vai libertar e vai salvar. Aleluia! Diga assim: Deus é bom. E eu quero compartilhar mais um texto com você lá em Romanos capítulo 12, no verso 11. No meio do versículo, Paulo dizendo aos romanos, dizendo a você e a mim: sede fervorosos de espírito. Sabe, o Senhor nunca imaginou um filho dele fraco, desanimado, apagado em seu espírito. Sejam fervorosos, tenha fogo, tenha fervor, tenha ânimo. Como eu faço? Se arrependendo, reconhecendo e falando a palavra. A palavra dele é fogo que sai da nossa boca. Aleluia! No versículo 12 de Romanos 12, diz assim: alegre-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades. Tenha paciência, essa pandemia vai passar, essas restrições vão passar. Tenha paciência, tenha bom ânimo. E ele continua dizendo: não parem de orar. Não para de orar, porque isso é você mantendo esse fogo aceso. Aleluia! Verso 13: quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão, estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Uma outra forma de você reanimar esse fogo em você: ore. O que mais eu posso fazer para ativar esse fogo em mim? Ajude os que estão necessitados.
Tem pessoas que estão precisando de uma palavra, de uma ligação, de um WhatsApp, de um vídeo, de uma pergunta, como você está, sabe, que uma declaração que Deus o ama, que Deus se importa com ele, e até, se for o caso, fazer uma ajuda pessoal e financeira, ou de um alimento, ou seja o que for, para que esse fogo se reanime, não só em você, mas na pessoa que recebe. Aleluia! Hebreus, no capítulo 12, versículo 28, na versão transformadora, diz assim: uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Sabe, o nosso Deus é fogo. Sabe, aquele fogo que nos aquece, que nos anima. Mas sabe que nós devemos ser gratos a Ele. Uma outra forma de você reacender esse fogo em você, seja grato. Mas é que está faltando isso, aconteceu aquilo, eu estou em casa. Querido, seja grato, porque você tem paz, tem saúde, tem vida eterna. Seja grato e fale isso com a sua boca, com as suas palavras, porque você vai incendiar este fogo no seu espírito mais uma vez. E não vai mais apagar, porque você não vai mais parar de orar, declarar e falar das coisas do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. No dia que estivermos apresentando do Senhor, diante do Senhor, as nossas obras, o que nós fizemos e deixamos de fazer enquanto nesse corpo, será que a nossa obra, o nosso serviço, o nosso adorar vai passar por essa prova de fogo? Ou vai ser como uma palha que vai ser queimada e vai ser destruída? Queridos, eu declaro que a sua obra, a obra que você faz, a vida que você leva, a vida que você declara na palavra, vai se passar pelo fogo como ouro purificado. Amém? Porque você faz a vontade do Senhor. A sua obra, o seu serviço, o seu agir, a sua palavra, não é só fazer coisas físicas e manuais, porque o servir também é a palavra, também é declarar o amor ao próximo. Eu creio que o que você vai fazer, e está já fazendo, vai ser aprovado por Deus. Mas não deixe o diabo te enganar e tentar te desanimar e te parar. Amém? Aleluia! Sabe, como eu disse no começo, o fogo, ele traz um poder para fazer coisas que sem o fogo não conseguimos fazer. Talvez tenha coisa que você esteja passando, talvez por uma enfermidade. Sabe que quando você começar a orar e declarar a palavra, vai vir como um calor em você e todo mal vai sair. E não é febre, é o calor e o poder de Deus se manifestando em sua vida. Aleluia! Aleluia! Isaías no capítulo 6, e eu vou encerrar com esses versículos aqui de Isaías, nós vamos orar. Diz assim: então eu disse, Isaías 6, verso 5. Então eu disse, estou perdido, é meu fim, Isaías falando, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Parece que Isaías estava falando nos dias de hoje. Queridos, algumas vezes nós podemos escorregar e falar algo que não seja a fé em ação. E podemos estar do lado de pessoas que falam coisas contrárias à fé. Mas sabe que Isaías estava nessa situação. E olha o que aconteceu. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: veja, essa brasa tocou os teus lábios, sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Queridos, esse fogo de Deus, ele nos perdoou de todos os pecados, ele nos purificou de toda injustiça, toda maldição que havia no mundo, que estava sobre nós por causa do passado e do pecado, foi lançada fora. Jesus levou com ele na cruz. Ele se fez maldição no nosso lugar, como ele se fez pobreza em nosso lugar, ele se fez pobre em meu lugar e no seu lugar.
Ele se fez doente, doença, enfermo, para que nós pudéssemos viver em saúde divina. Queridos, então se anime no Senhor e na força do seu poder. Como Paulo disse, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Você lembra do livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10? A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, a alegria com fogo. Eita, nada pode parar. E agora eu quero orar por você. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu oro por aqueles, Pai, que já estão afogueados, para que o fogo com aquela chama ardente aumente, cresça, ao ponto de se tornar como incontrolável, que pessoas sejam tão alcançadas, como aquele incêndio numa floresta. Pessoas ao redor dos meus irmãos afogueados serão invadidos por esse fogo, irão se render, e tudo que não vem do Senhor será purificado, será retirado todo o mal, todo o pecado. Pai, eu oro também por aquele, Pai, que está desanimado, está entristecido, está enfraquecido, está sem forças. Eu oro, Senhor, para que o teu fogo se manifeste na vida dele, na vida desta mulher também, colocando o teu fogo por dentro, Pai, falando palavras, orando em línguas, declarando, Pai, com uma língua produzindo um fogo do Senhor, um fogo puro, não um fogo misturado, não um fogo de confusão, mas, Pai, um fogo que, Pai, aquece, que anima, que reanima. Pai, eu te agradeço, Senhor, por aqueles que estão sendo curados nesse momento, com essa oração. Eu oro e vejo como um fogo entrando em órgãos internos, como no estômago, trazendo cura para estômagos que estão com úlcera. Eu declaro o fogo do Senhor alcançando o seu interior e produzindo cura no seu corpo físico. Também válvulas no coração que estavam enfraquecidas. Eu oro agora, queridos, tudo veio por uma inspiração do Espírito de Deus. Então pega essa palavra, alguém está me ouvindo essa ministração, está com uma válvula no seu coração, está enfraquecida, e o Senhor me diz para orar e declarar o fogo dele, para que manifeste nessa válvula e ela seja restaurada por completo. Pai, em nome de Jesus eu oro agora por essa válvula no coração. Pai, o seu fogo alcançando, tocando no interior desta pessoa, e essa válvula sendo restaurada, ela sendo, Pai, tirado todo o impedimento, todo o que impede o fluxo sanguíneo. Eu declaro uma limpeza completa nas vias que fluem o sangue do Senhor sobre esta pessoa. Em nome de Jesus, toda artéria, toda veia desobstruída pelo fogo do Senhor e pela sua palavra. Pai, eu oro também, Pai, por tua inspiração, aqueles que estão com dor de cabeça e enxaqueca. Eu oro agora e repreendo enxaqueca do inferno. Sai dessa vida, dor de cabeça, você não tem poder. Eu ordeno e chamo o fogo do Senhor para queimar toda enfermidade que tenta contra os filhos de Deus, porque aquilo que não é de Deus é consumido, e aquilo que é de Deus permanece. Eu oro agora, enxaqueca vai embora em nome de Jesus. Dor de cabeça, você não tem poder. Congestão no rosto, como se fosse um impedimento, um mal-estar, eu cancelo agora em nome de Jesus. Eu te repreendo e o fogo do Senhor te consome, e eu te ordeno, saia dessas vidas em nome de Jesus. A cura do Senhor se manifestando em seu corpo, porque Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades, e não ficou nenhuma dor, nenhuma enfermidade para trás. Amém? Creia e receba, em nome de Jesus. Eu oro também, vou orar pelas suas finanças, e eu creio que você vai permanecer fiel ao Senhor, andando segundo os princípios da palavra. Queridos, eu não preciso ficar te ensinando e o que é o dízimo e a oferta. Você sabe isso, você conhece, você tem andado com o Senhor, já ouviu falar dessa palavra. Permaneça fiel. E não ministramos sobre dízimos e ofertas para que algo venha acontecer na igreja, na vida do pastor, mas para que aconteça na sua vida. Paulo mesmo disse que ele ministrava sobre aquilo, sobre as finanças, não porque ele tinha interesse, mas porque ele tinha interesse que as vidas
fossem abençoados. E é por isso que eu declaro que você é abençoado, porque você cumpre os princípios e os propósitos do Senhor. Eu vou orar pelas suas finanças, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, finanças supridas, abençoadas, Pai, porque o Senhor disse lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que o Senhor supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. E, Pai, eu declaro que é assim sobre a vida dos meus irmãos. Pai, o Senhor também disse, e a Tua palavra é a verdade, que se pedirmos o Senhor nos dará, se batermos será aberto. E nós te pedimos, Pai, que nada venha impedir o fluir das riquezas, Pai, em nossas vidas, suprimentos, salários, Pai, aluguéis, rendas de diversas formas para os empresários, negócios fluindo, sendo restaurados, vendas online. Pai, eu declaro que os teus filhos não passarão por necessidade, porque o justo não mendigará o pão, nunca mendigou e não vai mendigar, porque eles têm o Senhor e a sua palavra e o seu poder. Pai, obrigado, porque o Senhor dá semente ao que semeia e pão para nos alimentarmos, e não faltará. Pai, como nós vimos naquele caso da viúva, Pai, não faltou farinha, e não faltou azeite, não faltou suprimento, e não faltou óleo. Pai, que para ela era sustento, mas também para a nossa vida é unção sobre nossa vida para produzirmos riqueza, como o Senhor disse em Deuteronômio 8:18. O Senhor que nos dá força para adquirirmos riqueza, e eu declaro as riquezas do mundo chegando em nossas mãos, não por usurparmos deles, ou dessas riquezas, mas por herança e por bênção em nossas vidas. Por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu creio que muito em breve estaremos juntos mais uma vez, presencialmente, podendo dar aquele abraço caloroso, fervoroso. Enquanto isso, fica firme, guarda-se no Senhor, na força do seu poder, conecte-se com a igreja. Tem um WhatsApp que você pode falar com a secretaria. Se você quiser, está necessitando de alguma coisa, entre em contato conosco. Você vai ser respondido, pessoas vão entrar em contato com você. Caso você também queira trazer o seu dízimo pessoalmente, também fale com a secretaria da igreja ou faça uma transferência online para que você possa honrar ao Senhor. Amém? Ou faça um depósito numa agência bancária ou uma transferência. Nós estamos aqui conectados para te servir com a palavra e com o melhor de Deus. Nós te amamos, saudades, um beijo no seu coração. Fica firme, forte e valente. Amém? Porque Deus te deu um espírito de ousadia, não de medo. Fica na paz, tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.